Olá, queridos alunos, retornando aos nossos estudos, no nosso canal Compreendendo a Doutrina Espírita, especificamente tratando do Livro dos Espíritos, onde estamos abordando as questões que nos foram apresentadas por Kardec, através do mundo espiritual, no sentido de trazer a todos nós esclarecimento, a verdade que fica ainda inebriado para todos nós e que eles amavelmente estão descortinando esse conhecimento. E como de sempre, colocamos uma perguntinha para que você possa refletir sobre o que vamos discutir. E hoje nós falaremos sobre percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Como assim? O espírito tem corpo para sentir, para sofrer? Que sensação é essa que ele está nos falando? Que percepção é essa que o espírito tem? Ele não tem matéria? Como assim? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando, dá um like pra gente. Bom, iniciando então o nosso assunto, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, é a continuação do capítulo que nós estamos tratando, que inicia-se com a questão 237 em diante. Ele nos fala o seguinte: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, a alma conserva não só as percepções que tinha, a alma que nesse sentido é o espírito que ele está se referindo, conserva não só as percepções que tinha quando na Terra, mas também outras que lá não dispunham, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. Então, a matéria, o que envolve o espírito, por ser densa, não nos permite ter as sensações que o espírito é dotado. Então a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então a inteligência do espírito vai se manifestar quanto mais livre estiver, menos denso tiver esse envoltório que o cobre. Então a gente pode ver aqui que a matéria ela é um obstáculo para as percepções do espírito. O espírito, quando está liberto dessa matéria carnal, essa matéria que nos envolve enquanto estamos encarnados, ele tem percepções muito maiores do que as limitações dos nossos órgãos nos permitem. É porque essas percepções, as sensações, nossa, ela é percebível através dos sentidos, né? Que é o olfato, que é a audição, que é a visão, que é o tato. E já vimos em aulas anteriores que a nossa visão é limitadíssima, né? A gente só enxerga uma faixa do espectro de onda. Então, fora disso, o olho humano já não consegue enxergar. Quando a gente está liberto dessa matéria, a nossa visão é muito maior do que quando está encarnado. E essa limitação do espírito nessa percepção vai depender do quê? Da sua inteligência, do seu avanço, da sua intelectualização, ou seja, do seu grau de evolução. Seu grau de evolução. E aí ele continua: as percepções e os conhecimentos dos espíritos dependem do grau do seu adiantamento. Assim, a sua sabedoria ou ignorância estão ligadas diretamente a esta condição, bem como a amplitude do seu conhecimento. Então, quanto mais o espírito avança, quanto mais experiência ele adquire através do processo reencarnatório, quanto mais conhecimento ele vai acumulando, mais ele vai tendo percepções. Ele vai sendo mais sensível a essa percepção. E é por isso que se costuma dizer que o espírito não sabe tudo. O espírito não percebe tudo, tal qual o homem encarnado, tal qual a alma encarnada. Por quê? Porque para que ele perceba, para que ele possa conhecer, ele precisa ter essa amplitude, ele precisa ter esse galgar de posições que só através do conhecimento ele vai conseguir. Então, alguns dizem: o espírito pode ver Deus? Não, não pode. Por quê? Pela limitação do seu conhecimento. Essa sensação não lhe é revelada porque ainda há os entraves do conhecimento, da sua evolução. A Gênese coloca aqui que a vida espiritual não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Somente os espíritos puros a possuem em todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Então a gente está vendo aqui que não é só o corpo físico que coloca limitações nas percepções do espírito. O nosso perispírito também
coloca essas limitações. Exatamente. E nos é advertido que ele se torna esse perispírito sutil, quase que imperceptível, como se nada tivesse, na medida que o espírito ganha evolução. Digamos assim, esse foco de inteligência vai ficar tão atenuado às sensações de outros na medida em que esse perispírito vai se, vamos dizer, diluindo, vai se modificando, vai se ele vai tornando mais etéreo. Mais etéreo, né? E aí isso só ocorre na medida de suas evoluções. E como a gente está falando aqui em perispírito, nós já falamos isso, mas vamos voltar aqui só um pouquinho. A Gênesis também fala que o perispírito, o corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, ou seja, em volta do espírito. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, sua origem no mesmo elemento primitivo, ambos são matéria, ainda que em estados diferentes. Então, eles dois impõem limitações ao espírito, às percepções do espírito? Sim, porque os dois são matéria, mas matérias em estados diferentes. E a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Então, ele vai, sim, se modificando conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos amadurecendo espiritualmente, o nosso perispírito também vai se modificando, ele vai se tornando mais etéreo. E o tempo? Será que no mundo espiritual tem tempo? E eles nos respondem, lá na questão 240, 241, os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos, ou seja, do nosso tempo. Ele até admite nessa colocação a existência de um tempo, mas o tempo são medidas criadas pelo homem, convenções criadas pelo homem, e que diferem muito do mundo espiritual, como ele nos mostra. A nossa contagem é dependendo do mundo onde a gente encarna. Tem a ver com nossos dias, tem a ver com os nossos anos. Então essa regra temporal é uma observação humana, não aplicável ao mundo espiritual, que teria aí uma outra forma, uma outra dimensão de ser medida esse tempo que para nós foi convencionado. Então a duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Então, ele, como ele afirma, não existe o tempo, não o tempo nosso, o tempo que a física nos apresenta. Sim. Os séculos, para nós, tão longos, não passam aos olhos dele de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. A amplitude do presente tem maior clareza do que o encarnado, pois vê muito mais além do que os olhos da matéria, e assim pode melhor avaliar o cenário que lhe é apresentado. E nós temos diversas informações mostrando essa inaplicabilidade do tempo nosso. Se nós visitarmos as obras de André Luiz, vamos encontrar André Luiz retornando à Terra, julgando que tinham passado alguns dias após a morte, e já tinham passado muitos anos, encontrando inclusive a família já reestabelecida. Mas para a percepção dele, aquilo eram segundos. Só que haviam passado muito tempo, e foi difícil para ele compreender que o desencarne dele já teria ocorrido já com bastante passar de tempo, diferentemente da sua percepção. Então aí nós temos a prova que tempo para o mundo espiritual ele não existe. O tempo é medida nossa. Na erradicidade, o véu do passado é levantado. Lembre-se que erradicidade não é o local de que estamos perdidos, não é local de desespero, é o momento em que ficamos entre uma encarnação e outra, até ganharmos, digamos assim, uma nova missão. Eu costumo dizer que é o local de banquinho do pensamento, onde vamos amadurecer todas as nossas ideias, todos os nossos equívocos, e o véu do passado levantado. E aí nós vamos compreender por que reencarnamos, ou nós solicitamos reencarnar numa determinada missão. Não numa expiação, mas numa determinada missão. Por que eu estou passando por aquilo? Ah, porque eu requeria aquilo? Mas por que eu requeria aquilo? Porque eu sou pouco inteligente? Não. Porque a minha percepção na erradicidade é diferente quando eu estou encarnado. Ali é levantado o véu do passado e eu vou perceber, eu vou compreender que tudo aquilo que eu realizei contrário às leis do Criador, eu tive a oportunidade nessa nova reencarnação de corrigir, de consertar. E ali eu vou verificar se eu consertei ou não. É ali que eu digo para você que ali o espírito chora. Ali o espírito efetivamente ele vai sentir o peso do seu remorso, de que ele teve a oportunidade de corrigir, porque ele pediu para corrigir um passado anterior e não o fez.
porque esse véu é levantado, como ele nos explica na questão 242 a 243. Mas vamos seguir. Não mais estando subordinado à lei do esquecimento, tudo lhe retorna à consciência. Então, na erradicidade, ele não está mais preso à lei do esquecimento. Esse véu é levantado e o conhecimento lhe é dado das suas vidas pretéritas, através de um processo de rememorização, que é chamado. Quando então compreenderá o quanto progrediu ou o quanto deixou de fazer por equivocadas escolhas. Então, é o banquinho do pensamento mesmo. Eu vou ver o passado, eu vou entender o porquê dessa nova existência que eu requeri, os males que causei, e vou poder avaliar neste instante se efetivamente a minha reencarnação foi produtiva, se efetivamente eu fiz jus a essa reencarnação, se efetivamente eu fiz jus desse beneplácito do Criador que me concedeu a oportunidade de consertar os meus erros através do retorno ao educandário. Será que eu fiz a lição corretamente e corrigi? É nesse instante que nós vamos ver, é nesse instante que nós vamos efetivamente poder refletir se corrigimos ou não, se efetivamente cumprimos a missão neste educandário. Algumas vezes nos surpreendemos e até vamos chorar porque vamos descobrir que foi uma reencarnação inútil, uma perda de tempo. Pouco produtiva. Ou pouco produtiva. Então pode-se comparar a alguém escalando a montanha e que lhe olha para baixo e vê o que progrediu, e ao olhar para cima, vê o quanto falta para atingir a meta planejada. Quando nós estamos na erradicidade, é o que eu falei para você, é o banquinho do pensamento. Levanta-se a lei do esquecimento, te é oportunizado conhecer o para trás e o momento do teu desencarne, os porquês serão lhe respondidos das dificuldades que você passou ou foi experimentado nesta encarnação, e ali você vai poder analisar para trás e olhar para frente o quanto falta para ainda atingir essa perfeição, a busca dessa perfeição, tornando-se efetivamente espíritos puros. O quanto falta eu caminhar ainda? E aí nos surpreenderemos e veremos que a caminhada ainda é longa, ainda falta muito. E olha, entenda, não será fazendo somente obras caridosas, estando nos centros espíritas, fazendo trabalhos o dia inteiro dentro do centro espírita, que vai fazer com que você avance nessa caminhada. Poderá até ser, mas não necessariamente. Porque muitos dos nossos irmãos, julgando estar com passaporte dentro dos seus centros espírita, trabalhando diuturnamente, julgam que ocuparão posições mais confortáveis. Lendo engano. Aliás, nos é dito que o pessoal que mais se incomoda na erradicidade, que mais dá trabalho na erradicidade, são justamente aqueles ligados às religiões, ligado aos trabalhos caridosos, porque atrelado a essa caridade, está lá a pontinha, a bagagezinha da vaidade, do egoísmo, uma série de imperfeições que mascaramos quando estamos fazendo esse trabalho. Ou quando não acham que só por estar fazendo esse trabalho caridoso, esquecem-se da famosa reforma íntima. Exatamente. Que tem que ser feita concomitantemente com a caridade. Ou seja, você não basta só fazer a caridade, você tem que também se melhorar. Porque muitos ficam horas, dias dentro do centro espírita. Aliás, são os verdadeiros trabalhadores de última hora que não dão espaço para ninguém. Só ele quer fazer. Ele é o único do centro. Ele não dá oportunidade para ninguém. Mas quando sai do centro, continua com os mesmos defeitos que tinha quando adentraram nessa doutrina, que é uma doutrina para reformulação moral. Doutrina reformadora. Reformadora. Essa é essa doutrina, e por isso temos dito com muita frequência, é uma doutrina, vamos falar entre aspas, cruel, porque lhe traz responsabilidade. Nós sabemos que ninguém vai se transformar só porque conheceu a doutrina espírita, não é isso. Mas tem que ter o empenho em se melhorar. Continuando. Entretanto, quando ao futuro, depende da elevação que tenha conquistado, é o que nós estamos falando. Muitas vezes apenas o entrevém, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Ou seja, eu não posso ver o futuro. Eu vejo o meu passado, eu vejo as minhas conquistas e, digamos assim, os meus entraves, as minhas dificuldades, mas o futuro não. Até porque se me revela o futuro, eu fico de bracinho cruzado. Nem os espíritos superiores é permitido o conhecimento completo do futuro, reservado ao Criador. Então ele mostra nessa questão que nem aos espíritos tidos por nós, na nossa caótica classificação, visão, é revelado o futuro, não é mostrado o futuro, não é permitido conhecer. Isso é reservado somente e tão somente ao Criador.
Então não adianta insistir, não adianta querer ir no centro para saber o que vai acontecer amanhã na sua vida, porque você não terá. Quando muito, você vai ser iludido, você vai acreditar na fada do dente, porque não faltarão aqueles que vão te explorar ou vão te revelar em verdade. Então, ou dizer aquilo que você gostaria de ouvir. Ou dizer aquilo que você gostaria de ouvir. Então, os espíritos superiores que atingem a perfeição passam a ser co-criadores. Já falamos isso, né? Razão porque vê em Deus e o compreende assim como Cristo via. Então, esse vem, percebe. Os espíritos inferiores não veem Deus. Sentem, e suas percepções pelo estado que ocupam pode lhes asseverar se suas atitudes estão amoldadas às leis do Criador, com muito mais precisão do que os encarnados. Então, quando eu estou desencarnado, eu tenho efetivamente a sensação, a percepção dessas leis. Aliás, Deus se manifesta, Deus se mostra a todos nós através de suas leis. Muitas vezes a gente se engana achando que Deus se apresenta como aquele velhinho de barba. Não, não é isso. Deus tem as suas leis para que a gente possa perceber, e é através dessas leis, dessa percepção de suas leis, que no mundo espiritual me é aberto, eu tenho pleno conhecimento, é que eu vou te dizer se efetivamente eu estou amoldado aos ditames do Criador ou não. Por isso que quando desencarnado é muito mais fácil perceber se nós estamos errando ou estamos acertando. Não tem ninguém lá, não vai ter um juiz com o dedinho em rixa no seu narizinho dizendo você é culpado, você... Não, é você que vai produzir o seu julgamento. E de que forma eu vou produzir meu julgamento? Pela percepção das leis do Criador. É através dessas leis que eu vou entender se eu estou amalgamado às suas leis, se eu transitei no caminho da perfeição, se eu busquei o caminho virtuoso ou não. As leis vão dizer, e eu terei essa sensação de poder me julgar, digamos assim, de entender se andei ou não pelo bom caminho. Então as mensagens de Deus são transmitidas diretamente aos espíritos imediatamente superiores, em perfeição e instrução, que se encarregam em transmitir às classes de menor evolução. É o caso do Mestre Jesus, é o caso de Buda e tantos outros nomes que Deus revela a eles a missão ou a mensagem para a humanidade, e eles, como mensageiros, como espíritos superiores, vêm até nós e trazem a mensagem. Ouvimos a mensagem? Vamos combinar, né? Na grande maioria das vezes não ouvimos essa mensagem. Aliás, temos um problema auditivo muito sério. O mestre nos deu aí, eu costumo dizer, o Evangelho é uma receita de bolo. Está lá. O plano de governo do Cristo está lá. As bem-aventuranças estão lá. Siga para encontrar essa felicidade, siga para encontrar essa libertação, siga para que você encontre a chave que abre para os céus que você tanto busca. Está lá, receita de bolo. Mas não. Ele não só deixou aquilo através dos mensageiros, através dos seus discípulos, essa mensagem, mas também como proferiu-as quando vivo estava entre nós. Nós ouvimos? Não. O que nós fizemos? Aliás, como sempre, nós o matamos. Como fala um autor renomado, que a humanidade ainda dá cicuta para a sabedoria, ainda queima a ciência nas suas fogueiras e ainda mata o amor na cruz. Ainda fazemos isso? Então tenha dúvida que ainda vamos fazer muito tempo, porque a ignorância é o predominante entre nós. Ainda temos dificuldade de compreender essas verdades, e o Cristo nos apresentou essa verdade. Ainda não ouvimos, nós não compreendemos, e ainda não compreendemos para outra verdade, que estamos aqui conversando, tentando te passar. Que verdade? A minha? A sua? Não, a mensagem do Cristo. O resumo dessas histórias todas, o resumo da obra de Kardec, é nada mais, nada menos que trazer essa mensagem do Cristo para todos nós. Então a percepção de sensações em que o mundo material necessita de instrumentos próprios, no mundo espiritual todos esses sentidos são percebidos pelo todo do espírito. Ou seja, o espírito é mergulhado nessa sensação. E não precisa dos órgãos que não, nós temos. Pois visão, som, luz, calor e olfato nada mais são do que ondas que o atingem por completo. Para os espíritos não há trevas, salvo aquelas em que está por expiação, pois não precisa de luz para ver. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser. Lá na questão 245 a 249, nós vamos encontrar isso que estamos afirmando. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão, que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então, a luz
que fisicamente conhecemos, não interfere para o mundo espiritual. Então, como o espírito se transporta aonde queira, né, o espírito vai aonde quer, como a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Todos têm esse potencial, mas todos conseguem utilizar? Não, porque depende da pureza do espírito. Então, quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitado tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, quando ele tem pureza, ele enxerga o todo, não o particular, que o espírito inferior está limitado. O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Então, o espírito tem a faculdade de escolher, ouvir o que eu quiser e ver o que eu quiser. Entretanto, sempre tem essas ressalvas. Aos espíritos inferiores, essa condição lhe é subtraída, quando a visão e a audição lhe são importantes para o seu aprendizado, ainda que malgrado seu. Então, aquele espírito que não quer ver ou não quer ver as suas falhas, os seus equívocos da vida passada, a este sim é compulsória essa visão. Ele não tem o direito de dizer, eu não quero ver, não, eu vou fechar meus olhinhos, eu não quero saber o que eu fiz. Não, há uma necessidade que ele possa enxergar as suas imperfeições para que justamente ocorra o processo de quê? De arrependimento. Porque se ele não vê, se ele não perceber, se não lhe for mostrado, ele não ganhar consciência daquilo que ele fez, ele não se corrige. Ele não tem o sentimento do arrependimento, não é culpa, o arrependimento. E é dali que nasce a sua reconstrução. À medida que ele se arrepende de seus equívocos, arrepende de suas faltas, ele vai se reconstruindo, vai se refazendo. A música, no mundo espiritual, em nada se assemelha às da terra, pois aos acordes percebidos são de uma harmonia divinal. Entretanto, imperceptível para os espíritos inferiores, que ainda afetos ao plano material, somente percebem o som da terra. Então existe uma melodia universal. Aliás, a música é uma matemática. Deus é matemática. Deus é uma grande equação matemática que o homem ainda não conseguiu a resolução. Mas a música são acordes, são notas, são composições de números, de frequências. É isso que é a música. Então, se esse regente, que é o criador de todos esses números, essas leis, é claro que os acordes são fantásticos, imperceptível ainda para nós no plano da Terra e ainda quando somos espíritos inferiores. Da mesma forma, a percepção da natureza. E que natureza eu estou falando? Toda a criação. Não é só a natureza, árvore, mares, floresta. Não é isso que eu estou falando. A natureza é o objeto a ser visto pelo espírito. É isso que nós estamos falando dessa natureza. E aí, quando esse espírito tem essa superioridade, a visão dele é completamente diferente da nossa. Então ele nos fala, da mesma forma a percepção da natureza em nada se assemelha ao plano material, que também está de acordo com o grau de adiantamento de cada um, onde os espíritos elevados não veem a beleza particular, mas sim o conjunto da obra do Criador, ou seja, essa construção, essa magnitude da criação, o espírito superior consegue ver. Então toda essa criação que é perceptível pelo espírito superior, o espírito inferior ainda não vê. Talvez seja aí a sua dificuldade de entender e compreender as leis do Criador. Então, quanto às percepções da necessidade de sofrimento físico, os espíritos conhecem, mas não os experimentam como os encarnados. Sua percepção reside no campo da consciência, onde a intensidade dessa percepção está ligada à sua inferioridade moral. Então, acredito que esteja respondido aí a questão que levantamos no início de nossa conversa. Ele vai perceber pela sua consciência. É uma questão de sofrimento moral. É isso que o espírito sente. Então, de igual forma, a fadiga não lhe afeta, pois lhe falta a roupagem material. Entretanto, necessita de repouso em seus pensamentos, dado que sua ação é toda intelectual e moral. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Por outro lado, quando os espíritos narram sofrimento ou se queixam de sensações físicas, nada mais são do que percepções no nível de suas
consciências, dado as suas angústias morais ou reminiscências de suas vidas ainda encarnadas. Então até tem uma frase, que não é nossa, é de Holden, Humberto Holden, que nos fala, né? Existe o inferno? Existe o purgatório? Existe o céu? Não, tudo isso está no nível da consciência. É por isso que nós experimentamos o mundo espiritual, porque somos inteligência, somos consciência, toda essa beleza, essa magnitude do céu, vamos chamar de céu, essa beleza, e o sofrimento do inferno. Ardência do inferno. E sabemos que nada mais são figuras alegóricas, que na verdade essas percepções, como bem nos mostra aqui, está no nível da consciência. Então pode-se dizer que seria como uma projeção em sua tela mental dessa percepção que lhes causa efetivamente para ele sofrimento. Lá na questão 253 a 256 vocês vão encontrar essas informações que nós trazemos mais resumido para que você possa entender. Mas o que fica, a essência que fica é que possamos perceber que esse sofrimento está no nível de consciência. Céu ou inferno, depende do que você carrega em sua consciência. O que carrega essa inteligência? Quais são as percepções dessa inteligência? Aí depois, lá no final, Kardec vai nos falar sobre os ensaios teóricos da sensação dos espíritos. É um texto muito grande que a gente vai procurar trazer bem resumido para todos vocês. Então, a questão 257, ele fala, o corpo é instrumento da dor. Não tenha dúvida, é pelo corpo que sentimos a dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Esta percepção é o efeito. A lembrança de que a dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então nós temos o quê? A lembrança dessa dor. Nós temos aí o registro dessa dor, não a dor em si, porque essa dor em si é da matéria. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então, a ideia, estou sentindo, estou me queimando, que alguns espíritos narram quando se tornam presentes em determinados eventos, eles narram esse queimar, esse fogo que eles dizem estar experimentando, são lembranças da dor da vida pretérita. Não que ele esteja sentindo efetivamente isso. Está tudo no livro da consciência. O Livro dos Espíritos nos esclarece também que essa percepção ela tem a ver com o quê? Já que não tem o corpo físico, tem a ver com o perispírito. Ele que é o agente de transmitir essas sensações. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que tira do meio ambiente do fluido universal. É o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo de condutos localizam essas sensações. Então, quando a gente está encarnado, a gente tem um corpo para sentir. Então, se a gente sente frio, sente o quê? Pelo tato. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então, a visão, a audição, tudo o quê? De um modo geral, e não por um canal específico como quando encarnados. Tem um livro muito legal para vocês até se aprofundarem nessa questão da percepção, como um espírito percebe, que é o modelo organizacional biológico do Hernani Guimarães, que vai te mostrar essa, digamos assim, essa comunicação, vamos chamar de interface, essa comunicação entre corpo, perispírito e espírito. Como isso se dá? Como esse comunica nesse, esse joga para o espírito e vice-versa. Então toda essa percepção, por isso eu aconselho a leitura desse livro, toda essa percepção ela vai se dar em cima de onde? Do perispírito. É ele que vai guardar esse registro da dor e do sofrimento e que vai imprimir ao espírito esta percepção. É por isso que os espíritos, quando em trabalhos que são realizados dentro dos centros espíritas, das casas espíritas, eles narram esse sofrimento e olha, é um sofrimento muito maior, muito ampliado, porque ele está no nível da consciência. Não há remédio para curar essa dor. Não há lenitivo quimioterápico para curar essa dor, porque ela não é uma dor do físico, é uma dor da mente. Aí sim, essa dor é muito amplificada, muito ampliada, e o espírito sofre efetivamente. Qual é o lenitivo para isso? Suas correções morais, suas transformações morais, as suas reformas, para que seja efetivamente a pílula que vai te curar ou vai diminuir essas sensações, essa percepção. É tão importante essa questão da consciência que até mesmo enquanto encarnados, existem vários relatos de pessoas que sofrem amputação de algum membro e reclamar depois disso de sentir dor ou ter sensações num membro que ele não mais possui.
Então, para ver como é forte essa questão da consciência. E quando o espírito desencarna, todas essas percepções estão a nível de consciência. É porque sim, ele perdeu o braço, a amputação foi do braço físico, não do braço perispiritual. Esse braço perispiritual, ele continua a existir. E aí essa percepção do espírito é como se esse braço existisse. Então existem dois tipos de dores e sofrimentos. Aliás, a gente costuma dizer, as dores são inevitáveis, mas o sofrimento não. Eu escolho sofrer ou não? A dor eu não consigo tirar, só com remedinhos, com analgésicos, eu consigo tirar essa dor. Mas o sofrimento não, é uma opção em continuar. Então nós temos dois tipos de dores e sofrimentos, do corpo físico e da alma. Sendo que as dores físicas sentimos quando estamos encarnados, claro. Mas as dores morais são sentidas aqui e no além, pois nos acompanham embutida em nossos erros. Então eu sou a causador do meu sofrimento. Exatamente. Enquanto as sensações físicas ficam na Terra, e só em casos especiais os espíritos imperfeitos os experimentam, o corpo espiritual, que é o instrumento de apresentação dos espíritos nas dimensões extrafísicas, é notadamente sensível e se molda com os mais leves pensamentos. Decorrendo daí que, não sabendo pensar com segurança, entidades inferiores sofrem as consequências dos seus atos impensados praticados na Terra. Esse texto que eu trago para vocês é Estudando o Livro dos Espíritos, de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, que nos apresenta essa definição das sensações do corpo, muito bem elaborado, muito bem esclarecido, para que todos nós possamos entender aonde está o sofrimento. A dor, sabemos, a dor é física. E alguns espíritos até carregam, até ganhar, veremos mais à frente, essa consciência. Ele tem uma dor, mas na verdade ele tem um sofrimento que está embutido nos seus erros, nos seus equívocos. Então, todos os equívocos, todo o caminhar contrário às leis do Criador, a desamoldada das leis do Criador, vai me trazer sofrimento. E esse sofrimento será refletido no mundo espiritual, lá na erradicidade, lá no meu banquinho do pensamento, lá onde eu terei que corrigir, reprogramar todo o meu proceder para que eu possa me ajustar, me alinhar aos planos divinos, para que eu possa efetivamente cumprir aquilo para o qual eu fui criado, ser um ser criado simples e ignorante, para atingir a perfeição espiritual, nos tornando co-criadores. Eu espero que vocês todos tenham gostado, que vocês tenham compreendido esta aula e entender que a mensagem maior que fica nela, para que eu diminua ou para que eu não tenha essa percepção, esse sofrimento no mundo espiritual, eu preciso de um único remédio, o meu amoldar as leis do Criador, a minha transformação moral, a minha reforma íntima, a minha correção dos meus padrões e dos meus equívocos, para que eu possa perceber e voltar ao alinhamento daquilo que o Criador espera de cada um de nós, a nossa perfeição. Nos veremos no próximo encontro. Fique em paz, até breve.